Ontem nós estivemos aprendendo a palavra e a partir de ontem Deus começou a falar conosco sobre Espírito Santo, né? Sobre o Espírito Santo. E nós estamos há 90 dias de oração pedindo para que Deus avive a obra na nossa vida. E nós paramos aqui em Atos dos Apóstolos, vimos exemplos de homens como Pedro, como Estevão, como Paulo, e uma característica, né, em cada homem desse. Qual é a característica? Quem está atento aí, quem está acompanhando a mensagem? Homens cheios do Espírito Santo. Atos 2, capítulo 2, abra aí, verso 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, preste bem atenção que é uma promessa, que nós receberíamos o dom do Espírito Santo. Preste atenção que em Atos também, capítulo 4, versículo 18, abra aí, quem está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo. Versículo 18, fala assim: e chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. E vamos continuar. E respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram, né, castigaram e depois deixaram ir. E o verso 31. Verso 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E agora leiam comigo todos que puderem. E todos foram e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então, algo que nós temos aprendido em comum aqui em Atos dos Apóstolos é que todos eram cheios do Espírito Santo. Todos. Vamos ver mais uma referência? Atos 13. Atos, capítulo 13. Versículo 9. Todavia Saulo, que também se chamava Paulo, cheio, fixando os olhos nele, disse. Então, mais uma vez a gente vê Paulo cheio do Espírito Santo. Então, na verdade, essa era a característica dos homens, das mulheres que receberam o avivamento. E essa é uma característica de hoje também. Entenda que não mudou. Ontem nós já vimos uma parte disso, e ontem, pela bondade de Deus, nós aprendemos quem é o Espírito Santo, quem ele é, e qual a responsabilidade de termos ele como o nosso Consolador, poderoso. E ficamos com o versículo 17 de Apocalipse, capítulo 22, quando Jesus diz, né, que ele e a esposa diziam: vem. Preste atenção que o Espírito Santo de Deus é a força da igreja, é a vitória da igreja, é a única glória da igreja. Aqui nós estamos falando hoje, cantamos, né, que foi de graça que nós recebemos essa salvação. E não só a salvação, mas recebemos o quê? O Espírito Santo. Foi de graça também. E ontem nós falamos mais de uma vez, eu quero que vocês repitam. A vitória da igreja é? O que é? Qual que é a vitória da igreja? Ser uma igreja rica, cheia de dinheiro, uma igreja poderosa, uma igreja cheia de gente, uma mega igreja conhecida, né, popularmente. Qual é a vitória da igreja? O Espírito Santo, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, característica de homem avivado, característica de mulher avivada,
cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? E como eu posso ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio? E como eu posso ser cheio? E é isso que nós vamos ver hoje. Ontem nós vimos sobre o Espírito Santo, falamos sobre o Espírito Santo, da importância do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. E hoje nós vamos... Tem essas perguntas no nosso coração. O que é ser cheio do Espírito Santo? E como eu posso ser cheio? E eu quero dizer assim que, na verdade, os versículos, a palavra de Deus, ela responde para nós essas duas perguntas de uma vez só. Sempre elas vão estar interligadas e sempre nós estaremos respondendo através da Bíblia. Eu gosto disso, né? Através da Bíblia. Então, através da palavra de Deus, nós vamos responder essa pergunta. Talvez você tenha em seu coração: pastora, como que eu posso ser cheio do Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? Então, preste atenção que lá em Atos dos Apóstolos, o que aconteceu? Eu quero só fazer uma pergunta, só para depois você ir juntando assim, entender no final. Quando aquelas pessoas viram Pedro e todas aquelas 120 pessoas, lembra das 120? Cheias do Espírito Santo, o que eles falaram? Quem que lembra? Embriagados, isso, Bruno. Falaram o quê? Esses homens, essas mulheres estão cheios de mosto a essa hora, não, nesse braço, até essa hora do dia, porque era cedo, né, para estar bêbado. Então, na verdade, quando eles... Mas preste atenção, eu vou falar uma coisa aqui para você, que talvez você fique meio escandalizado, mas é verdade. Escute, eles não acharam que eles estavam cheios de moço, porque eles estavam assim, não sei como que bêbado faz, porque faz muitos anos que eu não fico bêbada, de vinho e de bebida alcoólica, não. Mas eles não estavam assim, sabe? Não, estavam diferentes. Algo diferente estava acontecendo com eles. Falando todos ao mesmo tempo, quem sabe, pode até ser, falando em língua estranha, festejando, alegre. Guarde só isso. Então é isso mesmo. Eles olharam e acharam que eles estavam embriagados. E na verdade, eles estavam. Vamos ver? Abra sua Bíblia em Efésios. Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5. Foi de graça que eu recebi. Coisa linda, né? Como que uns meninos escrevem uma música bonita dessa e não é... Não, deixa para lá. E fica lá. Vamos lá. Efésios capítulo 5. Já estão reformados agora? Ah, então tá bom. Isso é de Deus. Eu orei por eles. Então vamos lá. Efésios capítulo 5. Preste atenção. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Paulo falando a nós. Preste atenção, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela imita Deus. Se alguém se enche do Espírito Santo, ela passa a imitar a Deus, conforme Paulo está dizendo aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas, sempre tem um mas, né? Mas a prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santos. Nem torpezas, vamos falar em linguagem mais nossa, coisa baixa, coisa que dá repulsa, linguagem baixa. Preste atenção, você vai entender já já você vai entender. Então,
Paulo está dizendo assim, olha, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Porque um filho imita o pai, pelo menos deveria imitar, né? É normal do filho imitar um pai. Se o pai faz coisa boa, o filho faz também. Preste atenção. Um pai beberrão vai ter filhos beberrões. Assim, tipo, uma grande porcentagem, né? Alguns não, né? Um homem que maltrata a sua esposa vai ensinar o filho a maltratar a esposa também, lá na frente. Se ele é grosseiro com a esposa, o filho vai ser grosseiro também. É o que ele está aprendendo. A menos que ele, né, assim, receba a palavra de Deus, a menos que ele venha para o reino de Deus, né? Aí Deus transforma a vida dele, né? Deus transforma a vida dele e ele não vai mais seguir aqueles passos errados. Vocês estão me entendendo? Lembra uma vez um vídeo que eu passei aqui para vocês, né? O menininho, o pai xingando a mãe, o menininho xingando também, né? A mãe bêbada vomitando, a menininha bêbada vomitando também. É assim, tipo, seria algo que já, né? Numa casa onde há divórcio, geralmente o divórcio continua, a menos que haja intervenção divina. Não adianta, mas isso aí é o quê, pastor? É maldição, é praga? É exemplo. É exemplo. Então, Paulo, sabendo disso, e minha Bíblia, nosso Deus, já foi lá para... Acho que vai ter que fechar mesmo. Eu pus o clipe aqui, pode fazer favor. Pus o clipe aqui, mas a Bíblia não pus, daí está voando. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, sabendo disso, que como o homem, é natural do homem imitar o outro, então imita a Deus, vai. Já que você quer imitar alguém, imite a Deus. E ele começa a dizer algumas coisas somente, irmãos. Algumas. Tipo, né? Não haja entre vocês avareza, impureza, né? E olha, que ele é bem radical, ele é mais radical do que eu, e ele diz assim, que avareza e impureza não deve nem se nomear em nosso meio. Nem falar de avareza, nem de impureza. E quando eu vejo os jovens hoje vendo as coisas na internet, falando coisas, eu falo sempre, escute, isso aí não devia nem estar sendo nomeado entre vocês. E assassinato, e morte, e que matou, e que estuprou, e que não devia estar nem sendo nomeado. Eu falo assim, mas tem muito mais coisa, né? Fofocaiada, porque fulano que largou de novo, casou. Não, essas coisas, cristão não devia nem mexer com isso. Não sou eu que falo, não sou eu que estou falando, é Paulo. Ele que disse que essas coisas não devem nem ser nomeadas entre nós, que dirá falado por nós. Sabe por quê? Mas deixa eu te falar uma coisa, isso convém a santo. Mas daí, se você não é santo, daí tudo bem. Então, você pode falar o que você quiser e fazer o que você quiser. Mas a santos não convém. A santos. Não convém a santos também torpeza, que é coisa baixa, que é coisa que causa repulsa. Não convém a santo também parvoíce. Sabe aquela brincadeira desagradável que tem jovem e adulto que faz? Sabe aquelas brincadeiras? Sabe aquela brincadeira estúpida? Vocês conhecem alguém que faz esse tipo? Então, é parvoíce isso. Aquela brincadeirinha que desfaz do irmão, ou que desfaz da pessoa, porque ou ela é gorda, ou ela é magra, ou ela é cabeça chata, ou ela é careca, sabe? Esse tipo de coisa é parvoíce. A santo não convém, mas, se não é santo, daí tudo bem. Também eu coloquei aqui que parvoíce é comportamento desagradável, né? E ele fala assim que não convém a santo também chocarrice, que é zombaria, é desrespeito. E ele continua dizendo assim, né? Nem chocarrices, que não convém, mas o que convém a santo é ações de graça. Ações de graça, e isso convém a santo. Santo, ele está sempre agradecendo, se ele pode até fazer uma brincadeira, mas uma brincadeira saudável, né? Ele é alegre, ele é feliz, ele brinca, mas ele fala com alegria,
daquilo que Deus tem dado. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, nem impuro, nem avarento, nem idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas, escute, olha, não é a ira da pastora que vem. Quando eu fico brava com vocês por comportamento mau, quando eu fico brava por comportamento que não condiz a santo, não é porque eu fico brava e vocês têm que ficar com medo da minha ira. Não. Quando você se comporta mal e eu repreendo você, você tem que se preocupar com isso, com a ira de Deus. Não é com a minha ira, não é com a minha raiva, não é com a minha bronca, não é com o meu xingo. Preste atenção, porque Paulo diz assim, de tudo que ele já falou, ele diz assim, que você não se engane com palavras vãs. Sabe que palavras vãs? É quando alguém diz para você, nada a ver, isso aí é nada a ver. Que bobeira. Esse negócio aí de santidade, esse negócio, nossa, agora também vai ser velho. Mas o pastor está querendo que vocês sejam tudo velho, gagá, igual ela. Velho é o diabo e você que é velho, se você for do diabo. Eu não. Os que esperam no Senhor renovam as forças. Eu estou sempre forte. Eu falo sempre. E agora estou aumentando, né, pastor? Agora eu não me troco por duas de 25? Não, mas vamos pôr 26 já. Não dá para pôr 26? Eu não me troco por duas de 26. Por quê? Meu Deus, ô geração preguiçosa, lerda, parada. Nossa, Deus, ô geração. Fala de vigília, de oração, eles querem dormir. Fala de comer, está atento. Mas fala de oração e vigília, nossa. Não me troco. Então, preste atenção. Preste atenção. Não é a ira da pastora, é a ira de Deus. Eu já disse para vocês que Jesus disse isso. Não temais aquele que pode... O quê? Só te dar uns açoites. Não temais aquele que pode só te dar uma surra, uma varada, ou te deixar de disciplina. Não temais aquele que pode matar o corpo, mas temais a quem? A Deus, que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Então, preste atenção que ele continua dizendo, ele fala assim, que essas coisas, ninguém vos engane com palavras vãs. Se você um dia escutar alguém dizendo que o que eu preguei aqui é bobeira, que é bobeira isso, esse negócio assim, você não precisa ser tão radical, você não precisa ser velho, não, agora você vai ser carrancudo, você vai ser, não, isso é bobeira, exagero. Então, você fala, as palavras vãs. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Não é para você fazer e nem concordar com quem faz. Então, concordar e andar com ele. Não, pastora, eu ando com fulano lá, não, ele é meu amigo, mas eu não faço as coisas que ele faz. Tem um ditado da vovó que me diga com quem andas, né? E eu digo quem tu és. Esse combina com a Bíblia. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo disse que as más conversações corrompem, elas destroem, elas mudam bons costumes. Ontem eu falava isso para o Tiago. Eu falei para ele, Tiago, não adianta, vocês vão aprender agora como é ser cheio do Espírito Santo. Tem gente que não adianta. Tem coisa que se você não pode ter, é melhor você lançar lá fora. Quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Ele disse, se o celular te faz pecar, não tenha. Tenha um bem basiquinho. Alô? Tchau. Né? Eu dizia isso para ele, eu falava para ele, filho, sabe para que foi inventado o celular? Para a gente poder falar com as pessoas quando estivesse na rua. É isso só. Aqueles tijolão, alô, tal, não mandava mensagem, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha porcaria nenhuma no celular. Ele foi feito para o que ele era para ser feito, para atender quando a gente não estivesse em casa. Era um telefone móvel. Esse era o nome, celular. Um telefone móvel. Então, era para atender, falar, né? Em casos de coisas urgentes. Inclusive, nós dois tivemos um
E nós tínhamos telefone fixo e era assim, a gente transferia a ligação, porque não podia perder nenhuma ligação. Naquela época nós tínhamos um negocinho de decoração, então nós não podíamos perder, né? Então era assim. Hoje não. Hoje o celular faz você ir para o inferno com o celular. Eu falei assim para ele, até, que hoje, né, a Bíblia diz assim, várias passagens falam, levantai a cabeça, ó portais eternos, levanta a cabeça, né, cristão, de cabeça erguida. Hoje não, hoje é a geração, né, como que chama isso aqui mesmo? Serviço, Isso aqui, de dura serviço mesmo. Por quê? É uma geração que está assim, ó, ela anda assim, ela vive assim, de cabeça baixa. E eu gosto de ver. Eu falo, oh, Jesus, tenha misericórdia. Porque é Satanás, vai mesmo, vai lá, vai empurrando a cabeça da pessoa. Né? Quantas notícias que às vezes a gente sem querer ouve, ou sem querer, né? Porque eu não procuro essas coisas. Nossa, fulano foi atropelado porque estava no celular, né? Preste atenção, querido. Não sou contra. Não digo para você não tenha. Mas preste atenção. Preste atenção no que a palavra está dizendo. Olha, não sejais seus companheiros. Aí, a pastora Dalva, né, segue, curte, acompanha lá o idólatra, o macumbeiro, o feiticeiro, aquele que não ama a Deus, aquele que blasfema de Deus, e está lá. Ah, não, ela cortou o cabelo assim. Ai, vamos cortar igual. Ah, não, ela está usando cabelão, então vamos usar cabelão também. Ah, ela está usando isso. Não, eu estou igualzinho, não estou? Pode fazer rabinho, coquinho, igual dos ídolos. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos falar de nós aqui? De nós mesmo, de nós. Fui eu que fiz, tá bom? Não foi ele, não. Fui eu que fiz. Vem dar aqui esse cabelo, menino. Ai, caiu no olho, vamos... Corta esse cabelo, rapaz. Ele não tem coragem. Ele falou que é muito tempo que ele deixou para crescer. Eu falei, esses dias vi uma foto dele. Meu Deus, que coisinha mais linda, coisinha fofa, com aquele cabelinho. Olha o Gabriel aí, ó. Vai lá, já marca aí, vai. Corta esse cabelo, rapaz. Ah lá. Fazer um corte bem moderno. Porque, portanto, não sejais seus companheiros. Ué, se você não consegue ser luz para essa pessoa que está ao seu lado, então não seja companheiro dele, por favor. Se você não consegue mostrar para ele... Eu tinha antigamente um painel aqui que falava, jovem, influenciador ou influenciado? O que você é? Você se deixa levar pelas pessoas que estão ao seu redor ou você influencia as pessoas que estão ao seu redor? No seu emprego, você é um cristão ou você, né? Vou citar o Gabriel, é um barbeiro cristão ou um cristão que por acaso é um barbeiro? Volta aí, querido. Portanto, não sejais seus companheiros. Porque no outro tempo, no tempo passado, você era trevas, mas agora você é luz. Então, ande como filho da luz. Gente, é simples. Pastor, o que tem a ver com ser cheio do Espírito Santo? Preste atenção. Porque no outro tempo você era treva, mas agora você é luz no Senhor. Então, ande como quem é filho da luz. E como os filhos da luz andam? Desse jeito que ele está falando. Aí você vai entender. Por quê? Agora preste atenção. Verso 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. O que tem a ver com o Espírito? Você vai entender já. Aprovando o Espírito. Quando alguém tem esse Espírito que está falando aqui, que é o santo, que é o único que a gente tem que ter, quando o Espírito Santo está em nós, ele aprova o que é agradável ao Senhor. Escute, querido, se você não vê mal nenhum em tudo que eu disse aqui, é porque você não tem o Espírito do Senhor. É simples, é fato.
Porque se você tem o Espírito do Senhor, Ele condena o que é desagradável. Ele condena a parvoíce, Ele condena a chocarrice, Ele condena tudo que é errado, desagradável. Avareza, idolatria, Ele condena. É impossível. Se por acaso dentro de você não condena, nada condena, não, isso não me condena, não, meu coração não me condena, né? Tem tanta gente que fala isso, pastor, eu estou tranquilo porque meu coração não me condena, eu estou bem porque meu coração não me condena. Não tem importância, irmão. Sabe por que o seu coração não condena? Porque o seu coração não é do Senhor, é seu coração. Porque Paulo disse aqui, preste atenção, ele disse que o Espírito de Deus, Ele aprova só o que é agradável ao Senhor. E ele vem de novo, ó, e não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-as. Oh, meu pai, pastora, você tem que parar de falar. Não vou parar, é errado. Ai de mim, eu vou dar conta do seu sangue. Eu vou dar conta do seu sangue lá no céu. Está escrito em Hebreus, diz lá em carta aos Hebreus, está escrito: seus pastores que hão de dar conta de vossas almas ao Senhor. Preste atenção que ele diz que não é para você se comunicar com as coisas das trevas, né? Mas antes é para você o quê? Condená-las. Porque o que eles fazem em oculto, até o dizê-lo é torpe. E o que é torpe? Hein? O que é torpeza? Coisa baixa, de repulsa. Isso é coisa torpe. Até o dizer é coisa baixa. Então não fique falando o que as trevas fazem, o que elas deixam de fazer. Fala das coisas de Deus. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Está na luz? Então vai manifestar. Não manifestou? É porque está nas trevas. Pelo que diz: desperta você que está dormindo, oh, acorda, tu que dormes literalmente e os que não dormem. Preste atenção, acorda tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te... Preste atenção que ele chama as pessoas que fazem tudo isso de mortos, de dormentes, de mortos. Mas nós estamos numa campanha de avivamento. Então Deus está querendo acordar você desse sono profundo e levantar você da sepultura. É isso que Ele está querendo. O que Ele fez em Ezequiel? Podem esses ossos viver? Tu sabes, Senhor, tu sabes. Mas quando você levantar, quando você ressuscitar, quando você acordar, então Cristo vai te esclarecer tudo que você está ouvindo agora. Portanto, vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como pessoas sábias, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo, o que é? Rapidinho, não tem muito o que pensar. Deus falou para você largar, larga. Deus disse, não faça, não faça. Vamos remindo o tempo. Porque os dias são maus e está acabando o tempo. A ampulheta está lá, os últimos grãozinhos. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí vem o versículo que nós vamos ficar com ele agora. Verso 18. Quem pode ler bem alto comigo, por favor? Vamos lá? E não vos embriagueis com vinho, onde há contenda. E nós vamos parar aí. Mas enchei-vos do Espírito. Então preste atenção, que dá a entender que nós podemos fazer coisas para que o Espírito Santo, dá a entender que o Espírito Santo nos encha. Mas não é isso. Vamos dizer que
se eu pegasse esse versículo do apóstolo Paulo e colocasse ele no começo. Escute, uma pessoa cheia do Espírito Santo não faz parvoíce. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não faz torpezas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é avarenta. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não é idólatra, ela não é fingida, ela não é hipócrita. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é conforme ele foi descrevendo. Agora preste atenção que ele usa uma frase: não vos embriagueis. Não vos embriagueis, mas se embriague do Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. Não vos embriagueis com coisas, vamos pegar o vinho, com alegrias dessa terra. Não se encha de coisa que não pode satisfazer. Não se embriague de novela. Não se embriague de filme. Não se embriague de jogo. Não se embriague do mundo. Não se embriague das coisas dessa terra. Porque quanto mais você beber do vinho dessa terra, mais longe de Deus você vai ficar. Não adianta. Como assim, pastora? Quanto mais vinho, escute, vinho simboliza alegria, alegria, alegria. Preste atenção. Tem muita coisa que dá uma alegria para você passageira. A alegria desse mundo é rápida, ela dura algumas horas, mas escute, a verdadeira alegria, a eterna alegria está no Espírito Santo, que é a vitória da igreja. Então o que o apóstolo está dizendo, ele fala: não se embriague com as coisas dessa terra, não se embriague com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo existem contenda. O que é contenda? Briga. Dissolução. Ah, não, agora meu foco, a minha vida está no meu emprego. Daqui a pouquinho você se decepciona. Pode ter certeza. Aí foi embora a alegria. Estava tão feliz, estava tão alegre. Não deposite a sua confiança em nada que é terreno, porque tudo é passageiro. Mas a nossa alegria e a nossa embriaguez tem que ser em quê? No Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos de Deus, enchei-vos da graça, enchei-vos de palavra, se encha de Bíblia, se encha de oração, se encha de pregação. Ao invés de você se encher de nojeira, se encher de fezes de Satanás, ligando aqueles aparelhinhos, né? Ou o computador, ou o TV, ou o seu celular mesmo, ao invés de você se encher das podridões desse mundo, se encha de Deus. Ele fala aqui, eu parei aqui, mas ele fala assim: mas enchei-vos do Espírito Santo, e ele fala assim, falando entre vocês, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor com o vosso coração, dando graças por tudo que Deus tem feito, dando graças por nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, suportando, e isso é coisa de gente cheia do Espírito. São atitudes de pessoas no Espírito. Então, eu estou com o meu celularzinho, vamos lá, vamos pôr lá, canal Rancho, tá, vou ouvir de novo também, só para não esquecer. Enchei-vos do Espírito. Que são as coisas do Espírito? Por que, meu Deus, eu tenho que me encher do Espírito? Oh, meu Deus, encher, embriagar-se do Espírito. O que seria isso? Abra sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Coríntios. 1ª carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios 12. E é isso que nós vamos aprender, ficar batendo nessa teclinha aí. Quem sabe Jesus ainda
faz algo na nossa vida e nos enche do seu Espírito. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 13. Leia bem alto comigo, por favor. Vamos lá? Pois todos nós, formando um corpo, quer judeus, e todos nós temos tomado dessa bebida. Como assim, pastora? Sendo um. Se você pegar essa palavra, ele vai ensinar ali que ninguém pode falar que é melhor que o outro. É o que já Paulo disse aos irmãos em Efésios. Então, todos nós temos bebido de um espírito, de um mesmo espírito. Se é que nós temos bebido mesmo, né? Se é que temos bebido. Ontem nós vimos em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, que o espírito e a esposa dizem, vem, e quem tem sede, venha. Mais uma vez, a palavra sede, quem tem sede, venha. Venha o quê? E beba. Do quê? De graça. Do quê? Das coisas desse mundo? Não. Mas escute, eu dei exemplo e volto a dar. Se o Geraldinho, com o maior amor, põe para mim a aguinha aqui sem gelo, mas se eu não estiver com sede, eu não vou beber. Eu posso estar falando bastante, mas a sede é necessária. Então entenda que o Espírito Santo de Deus, ele quer habitar em nós, é promessa, ele já foi derramado, a palavra de Joel já se cumpriu, mas é necessário beber. Evangelho segundo escreveu João, abra lá. Evangelho segundo escreveu João. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu nosso irmão João, capítulo 7. Olha só, João capítulo 7, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele de quem? Fala assim para você acordar, quem está dormindo. De quem? O que vai fluir aqui? Feito rios de água viva? Vamos ler? Coisa linda. Amo a palavra. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha. Como que eles iam receber o Espírito Santo se o Espírito Santo estava ali? Só depois de glorificado. Escute, quando Jesus Cristo foi glorificado, ele virou o quê? Ele virou o quê? Vamos falar assim para nós entender. Virou o quê? Uma estátua? Virou um homem? Virou o quê? Um ser glorificado, um ser celeste de novo. O que ele era, ele voltou a ser. Um ser celeste glorificado, um espírito. Preste atenção. Ele disse, olha, se você crê em mim, rios de água viva fluirão. Mas para você crer em mim, você tem que ter sede. Quem tem sede, venha. Por isso, lá em Apocalipse, ele repetiu que agora, não mais sozinho, mas ele com a esposa dizem, vem. Está com sede? Vem. Mas do que você tem sede, igreja? Do que você tem sede? Pastora, infelizmente, eu tenho sede de sangue. Eu tenho sede de coisa ruim. Eu tenho sede das coisas desse mundo. Eu tenho sede do mundo, das coisas do mundo. E é por isso que eu me encharco dele. Por isso que é isso que eu bebo. Então hoje, fale com o Senhor, ore ao Senhor, diga, se você está aqui, diga ao Senhor, Senhor, eu quero ter sede de Ti, eu gostaria de ter sede da Tua palavra, põe sede em mim, Ele vai te ouvir. Escute, preste atenção,
Quando Paulo disse, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com vinho, não vos embriagueis com vinho, ele está dizendo, é como se ele falasse, ó, Dalva, não beba das coisas desse mundo, sabe o que você tem que fazer? Beba das coisas de Deus. Dalva, não se encha das coisas desse mundo, se encha, transborde das coisas do Espírito. E Paulo sabia que Jesus já tinha falado, ele já tinha dito que quem crê nele conforme as Escrituras, gente, escute, é um rio que vai sair, é um rio. Sabe por quê? Pastor, como assim? Pessoa cheia do Espírito Santo, ela fala de Deus, ela pensa Deus, ela transpira Deus, ela acorda Deus, ela vive com Deus, é o tempo todo de Deus. Ah, pastor, então você está falando de um fanatismo. Chame do que quiser, querido. Para mim, isso é ser cheio do Espírito Santo. Para você, é fanatismo. Para mim, é ser cheio do Espírito Santo. Eu não consigo ver Paulo perdendo tempo com outra coisa. Dá para ver Elias perdendo tempo com fofoca no Facebook? Dá? Não dá. Dá para ver Estevão, homem que viu a glória de Deus, que morreu pelo nome, perdendo tempo no Instagram? Dá? Não dá. Dá para ver, dá para você imaginar o Senhor Jesus, o próprio, com parvoíce, com chocarrice? Não dá. Mas dá sim, para imaginar esses homens, cheios de alegria, de bondade e justiça. Dá sim. Escute, quem me conhece de perto sabe que eu sou muito alegre, muito feliz, muito alegre, muito. Eu brinquei ontem com o Samuel bastante, nós dois demos muita risada aqui sozinho, com as bobeiras nossas. Que tem alegria, tem sim, sabe por quê? A alegria do Senhor, isso é a minha força. Mas preste atenção, se você crê em Jesus conforme as Escrituras, então vai ter algo que vai jorrar de você, vai jorrar. Pastor, como beber de Deus? Como eu posso beber de Deus? Abra ainda as Escrituras em Romanos. Como eu posso beber de Deus? Como eu posso beber do Senhor? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, verso 1 do capítulo 8, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado da morte, porquanto que era impossível a lei, visto como eu estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne... Que está escrito aí? Leia para mim, você que está aí. Porque os que são segundo a carne, mas e os que são segundo o Espírito? Porque a inclinação da carne, o que é? Mas a inclinação do Espírito, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Agora leia bem alto, como você pode beber de Deus? Portanto, os que estão na carne, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para beber de Deus? Matar a carne, afastar a carne. 14, 17, leia aí, o mesmo Romanos 14, verso 17, preste atenção, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, e agora leia bem alto, e o quê? E o quê?
E o quê? Não estou proibindo você de ser alegre, mas a alegria tem que ser no Espírito Santo. Nem quero que você seja carrancudo. Não é assim que ganharemos o mundo. É na alegria do Espírito Santo. Escute, eu sou uma pessoa alegre, eu sei que eu sou muito feliz, mas preste atenção, a minha alegria é no Espírito, porque fora dele é inclinação da carne, fora dele é inclinação da carne. E a Bíblia que eu li diz para mim que a inclinação da carne é inimizade com Deus, e quem está na carne não pode agradar a Deus. Colossenses abre a sua Bíblia, Colossenses, fica depois de Filipenses, se eu não me engano. Colossenses 3. Pastora, que coisa horrível. Será que eu consigo? Nós conseguimos sim. Leiam comigo, por favor, toda a igreja. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, vamos lá. Onde Cristo? Pensai e não nas coisas que são. Por que você tem que pensar e olhar para cima? Vamos ler todos juntos? Porque já estáis, e a vossa vida. Quinta-feira a gente vai continuar esse assunto. Sábado, domingo. Você vai ver como nós vamos responder essas perguntas. Como ser cheio do Espírito Santo? Como? Como se embriagar de Deus? Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? E o que é ser cheio do Espírito Santo? Escute, querido. Preste atenção que o apóstolo Paulo faz uma colocação condicional. Escute, portanto, palavra maravilhosa. Portanto, porém, contudo, preste atenção. Se é que você ressuscitou com Cristo, então você busca as coisas que são de cima. Se é que você ressuscitou, porque lá em cima Cristo está sentado à destra de Deus. Quando ele fala isso, não é olhar para o céu, não é olhar para o teto, não é olhar para o alto, não é achar que o céu é o lugar onde Deus está. Escute, tem Jerusalém celeste lá sim, mas quando Paulo fala, ele fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, olha para onde você pode achá-lo. Ele diz assim, examinai as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são elas que nos levarão a Jesus. Se eu já ressuscitei, como assim, pastor, eu já ressuscitei? Vou relembrar você algo que você nunca deveria esquecer. Quem já passou pelas águas aqui do batismo, levanta a mão para mim, por favor. Bastante gente, quase a maioria, quase todos, poucos. Sabe quando você passou pelas águas do batismo? Sabe o que aquilo significou? Que você morria para o mundo. Sabe o que aquilo simbolizou? Que você estava morto para este mundo. E que você, quando levantou das águas do batismo, quando você levantou lá do rio, ou quando você levantou da praia, ou quando você levantou da piscina, não sei onde você batizou, vou falar devagar. Quando você levantou das águas, você levantou morto para o mundo e ressurreto para Cristo. Você consegue entender isso? Isso está escrito em Romanos capítulo 6.
Nós fomos batizados com Ele na sua morte, e não o seremos também na sua ressurreição? Escute, querido, preste atenção. Portanto, se você já ressuscitou com Cristo, então não olhe para baixo. E escute, a ordem de Deus pelo apóstolo Paulo é: olhe para cima. E essa geração olha o tempo todo para baixo, para o celular, para o mundo, para a pornografia, para a prostituição, para as fofocas, para o adultério, para a mentira, para a promiscuidade, avareza, luxúria. Mas a palavra de Deus diz, olha como que Satanás faz, querido. Preste atenção, acorde tu que dormes, preste atenção. A ordem de Deus é: olhe para cima. Mas a ordem do diabo não, olha para baixo. Contemple as coisas que estão em cima: Jerusalém, anjos, querubins, ruas de ouro, mar de cristal. Não, mas Satanás diz: não, olha para o ouro e para a prata que está aqui embaixo. Olha para as riquezas, olha para a pornografia, olha para a prostituição, olha para a nudez, olha para a bebida, olha para o namoro, olha para o ficar, olha para tudo quanto é porcaria deste inferno, deste mundo, que é o inferno de Satanás, onde ele impera. Se você quer ser cheio do Espírito Santo, irmão, olha para cima. Uma certa vez alguém me perguntou assim: nossa, pastor, mas tem que ser sempre assim? Tem que ser sempre assim? Escute o que eu vou falar para você, por favor, ó. Alguém me perguntou: pastor, eu tenho que me vestir honestamente sempre, o tempo todo? Ou só na igreja? Eu tenho que falar, viver assim, essa vida que a senhora ensina sempre, aqui e lá fora? O que vocês acham que eu respondi? O que vocês acham que eu respondi? Enchei-vos do Espírito de Deus. Eu queria que vocês... Não tem coisa melhor que dar testemunho perante os filhos e o marido e a casa. Eu sou aqui, só assim aqui? Eu sou assim, só aqui? Lá fora não. Lá em casa eu sou frouxa. Ensino vocês a ser frouxo também. Vocês não, né? As crianças. Hein? Sou aqui, só assim? Só aqui que eu sou assim? Hein, Suzana? Irmãos, não sei quanto a você, mas capa quem usa é leproso, mas máscara quem usa é hipócrita. Minha resposta para essa pergunta foi essa: sim. Sinto muito se eu estou te dando uma resposta que você não queria ouvir, mas é sim. Se você é cheio do Espírito Santo, você é cheio do Espírito Santo aqui, você é cheio do Espírito Santo no trabalho, você é cheio do Espírito Santo na rua, você é cheio do Espírito Santo no supermercado. Escute, você vai aprender conosco, comigo, com Jesus Cristo no decorrer disso, que ser cheio do Espírito Santo não é xi, não é pá, não é lá, não é falar em língua estranha, não é falar em mistério, não é pôr a mão e sai Satanás, não é nada disso. Ser cheio do Espírito Santo é ter alegria, é ter paz, é ter justiça, é andar em conformidade com a palavra de Deus. É Efésios 5. Ser cheio do Espírito Santo não é falar em mistérios, viu? Nossa, aquela irmãzinha, a irmã do coque, cheio, não chega perto que ela cai. Nada disso. Eu conheço um monte de gente que fala língua estranha e fala mal do irmão. Eu conheço um monte de gente que expulsa demônio e ela tem demônio. Não é nada disso.
Você quer saber o que é cheio do Espírito Santo? Lê lá Efésios 5 de novo. Chega na sua casa e veja se você é cheio. Veja se rios de água viva fluem de você quando você abre a sua boca. Quando você abre a sua boca, o que sai dela? Do que temos visto e ouvido, disto temos falado. Foi o que Pedro disse. E então eles foram cheios do Espírito Santo. Que é ser cheio do Espírito Santo? Preste atenção. Se é que já ressuscitamos com Cristo, as coisas dessa terra, as coisas desse mundo, sabe o que são? Sabe o que é tudo isso para nós? Vou falar numa palavra bem bonita que Paulo falou: esterco. Mas você pode falar naquela linguagem mais chula que você costuma usar no dia a dia. Eu uso essa: esterco. Sabe o que o mundo é? Fezes. Sabe o que o mundo é? Isso mesmo. Essa palavra aí que vocês estão acostumados a usar. Mas enquanto para você não for isso, então você não está cheio do Espírito Santo. Do que eu estou cheio então? Sei lá. De fezes? Vamos agradecer ao Senhor.